Muito bem. Então agora nós vamos continuar dando prosseguimento, né? Vamos ver mais alguns tipos de arte rupestre presente agora no nosso país. Vamos lá? Aqui no Brasil, como já foi dito para vocês, nós temos uns exemplos mais conhecidos em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, né? Onde possui uma grande vastidão de pinturas rupestres existentes, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Então é muito importante observar essa questão da pintura, os materiais que foram utilizados, enfim. Nós temos também aí representações no Piauí e na Bahia, né? De mais alguns exemplos de arte rupestre. Então, vocês podem ver como tem uma riqueza grande de detalhes. E é muito importante observar isso, né? Que na Bahia, como já foi dito, e no Piauí, são exemplos onde facilmente nós podemos encontrar manifestações artísticas relacionadas a essa arte, a essa pintura rupestre, né? Então é muito importante observar isso, né? O grafismo, a questão da estética, os materiais que foram utilizados, enfim, é muito importante que se veja isso. Em Pernambuco, também a gente nota a presença da pintura rupestre, né, no Vale do Catimbaú, em Buíque, né, no estado do Pernambuco. Aí você pode observar alguns traços dessa pintura rupestre, né, dessa questão dos animais, da questão da natureza, da questão de tudo que está sendo colocado, tudo que está sendo mostrado nesse tipo de pintura. Então é muito importante a gente ver isso. Bem, outra coisa que é importante observar é a questão das expressões artísticas da arte rupestre, né? Então é muito importante a gente ver isso, que a arte rupestre ao longo dos anos, ao longo de tudo o que aconteceu, a gente pode observar as formas, né, pelas quais elas eram manifestadas. Então é muito importante a gente ver isso, que além de designar a arte de pintar sobre as superfícies da pedra, a expressão arte rupestre também é utilizada para descrever a prática que os povos antigos tinham de entalhar a rocha e empilhar pedras para formar grandes desenhos no chão. Então, o que acontece? Tudo que os povos antigos, né, eles procuravam demonstrar, quando eles pegavam as pedras, eles entalhavam, né, faziam alguns desenhos, né, e para fazer grandes desenhos no chão, a arte rupestre ela estava presente, né? E a gente viu lá no início que existiam formas pelas quais essa arte rupestre ela era denominada, ela era caracterizada, no caso os petroglifos, né, e os geoglifos, né? A gente vai ver cada um deles, a diferença de um para o outro, né? A significância deles, né, com quais eram as formas, o que representavam essas figuras em cada uma dessas formas da arte, né? Então a gente percebe claramente que a diferença de um para o outro, as definições elas são bem claras, né? Elas são bem dinâmicas, né? Elas são bem trabalhadas, né? Primeiramente os petroglifos, que são rochas gravadas com representações simbólicas, né? Então são símbolos, né, de animais, símbolos de pessoas, símbolos de objetos, né? Então essas rochas gravadas elas tinham todo esse simbolismo. E o que estava associado, né, a esses petroglifos? Aqui
a que eles estavam associados? Bem, eles estavam relacionados ao registro dos fatos, né, e dos mitos, né, relacionados que a gente pode observar. E a gravação desses símbolos, eles estavam gravados em rochas internas ou externas, né? Ou seja, na parte interna, no interior, na parte externa das rochas. Então, a gente pode observar isso. E no nosso país, um dos mais famosos exemplos de petroglifos, né, é a famosa Pedra do Ingá, né? Essa Pedra do Ingá é uma enorme pedra, né, uma enorme rocha localizada na Paraíba e que tem a presença desses petroglifos, né? Então, são representações importantes dentro desse contexto, certo? E aí a gente pode observar isso, certo? Esses petroglifos, eles são muito importantes, né? Essa pedra do Ingá, ela tem uma representação gigantesca, certo? Os geoglifos, eles são opostos, né? Enquanto os petroglifos, eles são representações relacionadas às rochas, né, das grandes cavernas, né, dos templos, os geoglifos, eles são figuras, mas que são feitas no chão, né? Enquanto, como eu disse, é o oposto, né? E geralmente esses geoglifos, eles possuem mais de 4 metros de extensão, né? Então ele é muito amplo, né? Ele é muito vasto, né? E geralmente esses geoglifos, eles são encontrados em morros, né? Ou então em regiões planas, né? Ou em regiões planas a gente pode encontrar esses geoglifos, né? E como é que se dá essa construção, né? A construção pode se dar pela disposição organizada de sedimentos, né? No caso, as pedras, né? O cascalho ou em terra, né? Criando um desenho em relevo positivo, ou pela retirada de sedimentos superficiais de modo a expor uma rocha subjacente, criando um relevo negativo. Então, os geoglifos, eles têm essa característica, né? Tem o desenho do relevo, né? Ela é uma construção no chão, né? Que pode ser encontrado em morros nas regiões planas, e geralmente esses geoglifos, eles podem ser vistos de longe, né? Quando você tem uma visão do alto, você pode perfeitamente vê-los, né? E onde é que eles são encontrados, esses geoglifos? Eles foram encontrados em Nazca, né? Na cidade peruana, né? Onde também nós encontramos algumas imagens, alguns valores arquitetônicos, né, relacionados a esse tipo de arte rupestre, né? No Brasil, a gente também encontra muitos exemplos de geoglifos nos Estados Unidos, né? Na Austrália, né? Na Oceania, evidentemente, na Bolívia, voltando aqui para a América do Sul, no Chile também e na parte do Reino Unido, né? Então você pode ver que é bem variado essa questão da presença dos geoglifos no nosso planeta, né? No mundo atual. Então essas artes, essas expressões artísticas, sejam petroglifos ou geoglifos, são muito importantes para o estudo da arte rupestre, né? Então a gente pode observar que as características de um e as características de outro são bem distintas, né? São bem peculiares, né? Então é importante a gente observar essas formações rochosas, né? Os petroglifos, né? Como a gente já viu, que é a Pedra do Ingá, que é a mais conhecida, que a gente vai ver daqui a pouco, né? A gente vai ver a imagem, e os geoglifos, né? Que estão figuras planas. Aí a gente tem exemplos, né, de petroglifos, né, nos Estados Unidos. A gente tem exemplos, né, que são aquelas figuras que estão relacionadas à parte externa ou à parte interna da rocha, né? A gente pode ver que são desenhos bem rústicos, né, bem trabalhados dentro do possível, ou seja, você está fazendo uma grafia dentro ou na parte externa de uma rocha, né? Então eles utilizavam vários materiais para que fosse
dessa forma feito, não é? E aí então nós chegamos na Pedra do Ingá, né? A Pedra do Ingá, como já foi dito, atualmente é um dos monumentos arqueológicos mais significativos do mundo, né? Que está situado no município de Ingá, no interior da Paraíba. Então, como já foi dito, muitos exemplos de arte rupestre no mundo, inclusive, foram encontrados aqui no nosso país, mais precisamente no Nordeste brasileiro. E a Pedra do Ingá, né, que está localizada no município que leva o nome da pedra, no interior da Paraíba, ele é um monumento arqueológico muito importante dentro do estudo da arte rupestre, né? Por quê? Porque além dele ser um dos mais belos, né, dos mais belos monumentos arqueológicos, ele pode ser intrigante, né, nomeado intrigante e interessante. E bastante interessante observar que essa formação ela é formada por uma formação rochosa em guinais, né? Guinais é um material, uma rocha muito diversificado, né? Que é utilizado em utensílios domésticos, enfim. Então, o que é essa Pedra do Ingá? Ele trata-se de um conjunto de pedras em que tem algumas inscrições, né? algumas coisas escritas, né? Com alguma representatividade e cujas traduções são desconhecidas, ou seja, não consegue se traduzir o que está escrito nessas pedras, nessas inscrições, né? O que a gente pode observar? Que tem algumas explicações apontadas, tem algumas origens relacionadas a isso, né? E que o que a gente pode observar é que tem alguns estudiosos que acham que essa Pedra do Ingá ela tem uma origem fenícia, né, do povo fenício ali naquela parte do Egito, né, daquelas civilizações que a gente estudou na aula passada. E nessas pedras, né, nessa Pedra do Ingá, entre muitas esculturas e muitas figuras que estão representadas, a gente pode ver animais, né, animais de várias espécies, frutas, né, a presença de seres humanos, constelações e até a Via Láctea. Olha aí que interessante, tem até uma representação da Via Láctea representado nessa Pedra do Ingá. Então é uma forma que o homem procurava expressar, né, as suas ideias, né, a sua forma de pensar, né? Então, como a gente sabe, um homem paleolítico, um homem desse período pré-histórico, ele evidentemente não tinha todo o desenvolvimento, a inteligência que nós homens, né? Quando falo homem, é o homem e a mulher em geral, né? A inteligência que ele tem. Então, era uma forma dele poder resgatar, era uma forma dele poder mostrar coisas do cotidiano, né? A relação dele com a natureza, com os animais, né? E até a representação da Via Láctea, para vocês verem, né, como era naquele tempo, né? Ele não sabia o que era a Via Láctea, né, evidentemente, mas ele olhava para o céu e aí ele procurava representar a Via Láctea dessa forma, com essa representação na Pedra do Ingá, né? Então é um monumento arqueológico muito bonito, né? Um monumento que vale a pena você conhecer, se um dia tiver essa oportunidade, e ver e visitar, né? Que é a Pedra do Ingá, no próprio município que leva o nome, no interior da Paraíba. E aí, nessa imagem, nós temos a imagem da Pedra do Ingá de uma forma mais abrangente, né? A gente tem um ângulo melhor que a gente pode observar uma amplitude maior de desenhos que foram colocados aí dessa forma, né? Então, a Pedra do Ingá, como eu já disse, esse monumento que está localizado na Paraíba, ele tem uma importância muito grande dentro do estudo arqueológico da arte rupestre, né? Ele está localizado no nosso país, né, gente? Então, antes da gente poder conhecer as culturas artísticas de outros países, né, a gente precisa conhecer o nosso. Então, aqui pertinho na Paraíba, né, a gente pode observar essa importância desse monumento arqueológico dentro da arte rupestre aqui, né? Mas também a gente já viu na Bahia e principalmente no Piauí, né, em São Raimundo Nonato, as grandes formas, né, amplas de arte rupestre que foram encontradas no nosso continente, evidentemente no nosso país e evidentemente aqui na região Nordeste. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante um pouco mais sobre a arte rupestre. Vocês viram que é uma arte bastante divulgada, uma arte bem ampla, né, que se propagou durante
milhões e milhões de anos, né, de séculos, né, desde o período paleolítico, né, do homem pré-histórico, né, 40 mil anos antes de Cristo, né, e se propagou na Austrália, depois veio para a Europa, passou pela África, pela Ásia e enfim chegou ao nosso continente, né, e todas as formas de representação da arte rupestre presente, né, então a gente viu isso de uma forma bem ampla, de uma forma bem explicada e espero que vocês possam ter gostado, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tudo de bom para vocês. Até mais.